Sejam muito bem-vindos ao quase último episódio da Insight. Deixa eu puxar esse. Você puxa pra você. Ah, meu Deus do céu. Estamos em clima de guerra aqui. Eu sou o Léo, estou nervoso. Contamos também com a ilustre presença do João Vitor. Fala, galera. A não ilustre presença da Manuela. Opa! Luiz Pires, diretamente de Los Angeles. Opa! E Lucas Ângelo, diretamente do Stage. Yes! Se você clicou nesse episódio que você ficou muito curioso por que esse poderia ter sido o fim da Insight, queria anunciar que estamos aqui em clima de guerra oficialmente nessa mesa. O clima não está nada agradável aqui, eu tô sentindo um cheirinho de treta. E só pra deixar muito bem claro, porque lá no começo a gente planejou todos os Não, vamos títulos puxar a dos vinheta episódios. primeiro. Você vai me E aí interromper, depois... Puxa a vinheta. Puxa ao a vinheta som de e o guerra. tema é... Depois da vinheta, não tem tema. Vai. Churururu. Não, Não. vou cantar pro Juto Bravo. Aí o que aconteceu? A gente tinha definido que o tema de hoje seria: por que empresários precisam de marcas? Eu entendi que era por que empresas precisam de marcas. O João Vitor entendeu por que empresários precisam desenvolver marcas, tipo personal branding, para aplicar em seus negócios. A Manuela ficou no meio termo, daí eu me preparei, o João Vitor se preparou, Manuela se preparou. Já que tá em clima de guerra, a Manuela não se preparou para esse episódio. Chegou aqui completamente perdida pra nossa gravação. Mentira, Léo. Mentira, eu tinha assim. Cara de pau. Aí, o que aconteceu? A gente chegou aqui e falamos, vamos ter que gravar um outro tema, porque cada um se preparou pra uma coisa. A gente quase quebrou um pau, quase foi realmente o último episódio. E quem sabe não vai ser o último episódio até o final, Não, só o tempo dirá o que vai acontecer. E aí é o seguinte, eu me preparei então pra falar sobre uma coisa, o João sobre outra coisa, e enfim. A Manuela vai anunciar o tema do nosso episódio de hoje nesse clima amigável. A gente vai fazer a paz e vai todo mundo falar de tudo. Não é não? Então tá bom. A gente vai falar um pouquinho Sempre sobre de cabe. cada coisa. O mais importante é que, independente de termos nos preparados para coisas diferentes, cada um que vai trazer uma coisa muito legal contribuindo aqui pra paz. Reunião da Insight. Estamos precisando. É. Nesse... Só deixar claro, resumo da história, o Léo leu errado o negócio, entendeu errado Ah lá, o clima de guerra. Respira, calma, respira. entendeu errado o tema e é isso aí. Vamos embora pro episódio. Então, acho que no fim das contas, como o Léo contou aí pra gente, os temas estão Patrocinadores. patrocinadores agora de uma vez? É, uai. Então Pessoal, vamos. tá escutando ainda? Chamada pros patrocinadores. Vamos puxar. É o seguinte, pessoal. Queria anunciar que agora a Insight conta com patrocinadores. É isso, estamos crescendo, Palmas. estamos ficando grandes, recebendo reconhecimento. Por isso, queria agradecer e lembrar aqui dos nossos patrocinadores. CertEduc, a empresa de maior autoridade quando o assunto é diploma digital. Assinatura Sem Papel, a empresa que vai realizar os seus novos contratos de maneira sustentável, econômica e com maior produtividade. E a Squared Brand, que é uma agência de branding internacional com experiência incrível e que consegue transformar a sua empresa em uma marca. E acho que tá aí um bom gancho, agradecendo já os nossos 3 incríveis patrocinadores. Então, por que, por exemplo, eu deveria transformar a minha empresa em uma marca? Luiz, você sabe me responder essa? Tá. Cara, a gente já falou isso aí no episódio anterior, né? Mas vem simplesmente do fato de que tem muito barulho. Tem muito barulho no mercado, é difícil de se separar. O que se podia fazer alguns anos atrás de usar marketing para se tornar conhecido, hoje é muito difícil, porque a velocidade de modificação, a velocidade de cópia, a velocidade de novos competidores é muito grande, tem muito barulho no mercado. Ou seja, sem uma marca é virtualmente impossível criar alguma presença no mercado. É o que eu venho dizendo já faz 10 anos. E nesses 10 anos, a cada ano se torna mais necessário ter uma marca. Olha, Luiz, legal demais. Eu trouxe um conceito muito interessante também, complementar a esse, que é: sem uma boa marca você vira commodity. É só trigo, só maçã, só vinho.
Criar e manter uma marca é muito importante. E aí, que eu queria trazer aqui uma questão muito importante, é que empresas não conectam. Marcas conectam. E gerando conexão, você consegue gerar experiências, imagem na cabeça das pessoas. E um assunto que eu queria já tocar aqui é que hoje as empresas, elas estão abraçando outras duas novas missões. A gente estava acostumado com o conceito das empresas se importarem somente com lucro. Tudo bem, esse ainda é a principal causa da maioria das empresas. Mas duas novas missões que as empresas têm trazido são da sustentabilidade e da responsabilidade social. Esse termo ele tem ficado cada vez mais famoso e mais dito, que é o ESG. Essa sigla em inglês significa Environmental, Social and Governance. Então, são os fatores ambientais, sociais e de governança que norteiam os negócios. Então, hoje as empresas elas estão atrás dessas outras responsabilidades. E qual que é a melhor maneira de você conseguir passar isso e mostrar o que sua marca está fazendo em prol desses outros dois pilares? É como a marca. Justamente porque com a marca você consegue gerar conexão, você consegue criar comunidades. E se não fosse a marca, onde você vai conseguir gerar uma personalidade, você não conseguiria passar isso para o mundo. Porque sem a marca, somente com a empresa, você não conseguiria gerar essa conexão e até essa imagem na cabeça das pessoas. Então, para mim, hoje, a marca também já é uma extensão do alcance que uma empresa pode chegar. E quais causas ela pode buscar também. Eu acho que tanto a fala do Luiz, tanto essa fala que você teve agora, Léo, tem muito a ver também com uma marca conseguir criar uma barreira de entrada muito grande do que puramente uma commodity. Num mundo onde o Luiz citou que coisas são facilmente replicáveis, são facilmente copiáveis, um produto, uma camiseta preta ou sei lá, um biscoito só sem uma marca é uma commodity. Então, uma marca ajuda a criar realmente esse valor e essa barreira de entrada mesmo, para que ele se coloque num patamar que outras empresas demorariam talvez até anos para, não é uma coisa impossível, mas é uma coisa de longo prazo que outras empresas demorariam para adquirir a mesma confiança que essas empresas demoraram anos para construir essa visão mesmo na cabeça do consumidor. Eu acho que a questão da marca em si, eu acho que a maioria dos negócios aí tem basicamente 3 pontos para serem definidos. A estratégia de negócios, a estratégia de comunicação e a estratégia de marca. A gente vê por aí diversos negócios que cria o modelo de negócios, cria, por exemplo, o que vai vender e como vai vender, e já tenta atravessar direto para a linha da estratégia de comunicação. Só que sem uma marca e sem saber comunicar ele da melhor maneira, de nada adianta. Porque vai tentar comunicar sem ser um valor agregado, sem o poder que uma marca pode dar para o negócio. E entre esses poderes a gente pode citar a reputação que a marca dá para certa empresa, reputação no mundo hoje, onde hoje milhares de coisas são comentadas, são julgadas, são faladas todos os dias. Além disso, uma marca cria valor, onde o consumidor consegue realmente perceber que aquela marca vale não só pelo custo, mas vale por se conectar com determinada marca. Eu acho que além disso, ela consegue diferenciar seu produto, otimizar seus investimentos, igual a gente falou no segundo episódio, um anúncio, como eu citei o exemplo da Doritos, que a gente estava conversando com a Manu. Eu acho que a partir do momento que você tem uma estratégia de comunicação bem definida e um branding bem estabelecido, você consegue otimizar seu investimento também, além de criar uma cultura e uma razão de existir. Então há muitos valores intrínsecos, né? Então, por exemplo, você vê aí, João, você está usando um casaco da Nike, né? Uhum. Só o fato desse casaco ter o símbolo da Nike
ele para você, ele já tem um valor diferente. Você poderia ter à sua disposição o mesmo casaco, exatamente o mesmo, que ele teria, sem essa marca, que ele teria um valor diferente. E esse valor, ele é interessante porque ele, é a sua imagem, tá? Existe uma coisa que eu gosto de falar. Pessoas como nós fazem coisas dessa forma. Você, quando você compra um produto Nike, existem determinadas características pessoais suas que você quer se associar às características da personalidade da Nike, tá? Então, quando a gente fala quando a gente olha para a marca Nike, ela tem determinadas características que atraem pessoas que estão interessadas naquelas características. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o que a marca te propõe, que te oferece para poder fazer esse casaco com o logo da Nike. Provavelmente custa bem mais caro do que o mesmo casaco sem o logo. Ou seja, dá para a marca, dá para a empresa um nível de flexibilidade que ela não teria sem a marca. O mesmo produto com a marca tem um valor diferente, porque tem um elemento intrínseco diferente. Eu queria trazer aqui uma questão que é a seguinte, eu acho que até na conversa sobre o nosso terceiro episódio a gente falou muito sobre isso e eu vejo que cada vez mais as marcas estão se humanizando, estão trazendo personalidades e até características humanas mesmo para elas. Então a gente vê cada vez mais essa questão mesmo de, inclusive, falar sobre valores, qual o valor daquela marca, qual a cultura daquela marca. E aí eu queria jogar o seguinte questionamento. Se essas marcas humanizadas, elas acabam estando muito atreladas a, por exemplo, seus fundadores, seus CEOs, seus representantes, ou se a gente consegue fazer essa separação. Será que existe e qual seria melhor a marca representar mesmo essa figura, esse CEO, ser vamos dizer, uma espécie de cópia dos seus valores e da sua cultura, ou o CEO e o representante conseguem estar desvinculado totalmente da marca e não colocar suas características, enfim, não trazer o que ele pensa? Isso é perigoso? Isso é bom? O que vocês acham? Cara, eu vou te falar o que eu vejo de clientes passados e exemplos no mundo. Então, por exemplo, vamos pegar a Virgin, né? A Virgin tem vários negócios no grupo Virgin. E o Richard Branson normalmente é a imagem da Virgin. Pô, ele já está ficando velhinho. O que vai acontecer com essa marca quando o Richard Branson não puder mais representar a marca? Eles vão ter que, de alguma forma, criar um outro elemento de representação da marca. Esse é o risco. Quando a gente associa uma marca a uma pessoa, essa pessoa não somente vai envelhecer com o tempo, né? E ela não consegue, não é que ela não consegue, é muito mais difícil para ela se manter corrente. A gente falou outro dia aí do McDonald's ou da Coca-Cola, que troca de tagline de tempos em tempos para poder se manter atual. O Richard Branson não vai conseguir mudar o tagline dele. Ele não tem como ele mudar o tagline dele. O Richard Branson é o Richard Branson, né? Então essa é uma coisa. A segunda coisa, e isso eu vejo, é muito interessante. A marca, ela tem que existir independentemente de qualquer pessoa. Por quê? Porque, idealmente, nós criamos uma empresa, nós criamos uma marca para o benefício da sociedade e não para o benefício de certos indivíduos.
tem uma empresa que foi meu primeiro cliente, quando eu comecei a fazer consultoria de branding. Meu primeiro cliente. Eles criaram a marca, tiveram um sucesso ótimo por 10 anos. Hoje, eles são muito grandes, eles se tornaram muito grandes. E eles estão começando a se descolar da marca que eles criaram lá atrás. Por quê? Porque as novas pessoas que estão gerenciando a empresa, elas não dividem as mesmas ideias que foram criadas lá atrás. E eles não tiveram a preocupação da disciplina, como a Apple tem, por exemplo, de manter determinados valores e princípios e normas e missões e visões constantes. Falta disciplina nos processos dele. Ou seja, agora nós estamos no processo para reinvigorar a marca. Na verdade, é reinvigorar a marca? Não é reinvigorar a marca, é simplesmente olhar o que nós fizemos há 10 anos atrás e trazer para os dias atuais. Ô, Luiz. Ou seja, respondendo a tua pergunta, eu sempre tive muita preocupação de ter uma pessoa associada à marca, porque essa pessoa não somente fica velha, mas também comete erros e às vezes carrega a marca para baixo. E 2, a marca ela tem que ter uma personalidade independente. É interessantíssimo isso que você falou, principalmente quando a gente também está falando de uma empresa, por exemplo, que tem uma formação societária, que não necessariamente tem uma pessoa que está à frente do negócio, mas, por exemplo, quando a gente está falando de uma empresa que tem um grupo de investidores, por exemplo, e ao fazer a formação dessa empresa, você pega um pouco da essência de cada um pouco dos valores, um pouco dos princípios de cada um e acaba moldando a marca. Uma coisa que eu acho que é interessante, só a gente passar, vou aproveitar que eu tenho aqui na minha colinha, um pouco do conceito da questão da visão, missão e valores aqui para o pessoal que está escutando. Então eu vou pedir licença para ler mais um trecho aqui, como de praxe. Abre aspas. A visão é onde ela quer chegar. Perdão. Vou começar um pouquinho atrás. Uma empresa precisa definir seu propósito para encontrar sua visão. A visão é onde ela quer chegar, em qual tipo de mundo ela quer entrar. A missão é como chegar à visão. Depois, os valores. As empresas estão cada vez mais tentando usar a marca para esse fim também. Então, como é que você consegue vincular a sua marca seguindo aqueles valores, aqueles princípios, até mesmo o propósito que você havia definido para a empresa? Então, acho que a marca, inclusive, vem um pouco disso. Igual você falou, por exemplo, o que significa a marca da Nike? Por que o João quer usar um casaco da Nike e não um casaco genérico? Porque isso tem um significado. Eu acredito que esse significado que tem na cabeça do consumidor vem justamente desse conjunto de valores, princípios e propósito. E quando uma pessoa se identifica com esses valores, se identifica com o próprio propósito da marca, tudo isso faz muito mais sentido para ele. Então, como é que as empresas, vou fazer uma ponte maravilhosa agora. Como é que as empresas, elas podem aproveitar esses valores, princípios, propósito, para conectar com mais pessoas? E agora sim, como é que as empresas podem encontrar pessoas, celebridades, influencers que comungam desses mesmos princípios, valores e propósitos para que elas possam atingir mais pessoas? Então, tudo bem que você falou aí do dono da Virgin, por exemplo. Naturalmente, os valores e princípios que ele tem relação com o que tem da empresa. Isso nasceu dele. Acaba sendo inevitável. Sem Porque dúvida. nasceu dele. Até mesmo uma empresa que ficou grande demais, querendo ou não, nasceu dali. Agora, uma empresa, ela pode buscar pessoas famosas que compartilham desses mesmos valores e princípios, porque automaticamente, como as pessoas também são marcas, as pessoas que já seguiam aquelas outras pessoas famosas se interessavam e gostavam de seguir aquela pessoa justamente por compartilhar os valores e princípios. Então, no final das contas, eu acredito que tudo isso
chega no ponto de comunidade. Porque olha só que legal, se a gente está falando da Nike, e a Nike é uma empresa que ela traz alguns valores, princípios, a tagline deles inclusive é Just Do It. Poxa, olha que tagline bacana, isso de alguma maneira conecta com você. E quando a gente pega o Cristiano Ronaldo e atrela ele a essa marca, a gente está querendo dizer de alguma forma que ele compartilha desse mesmo propósito. Então é fácil você ver um cara que é fã do Cristiano Ronaldo, é fácil você ver um cara que é fã da Nike. Agora, vai ficar mais fácil ainda quando você unir, você vai pegar um cara que é fã da Nike do Cristiano Ronaldo e que vai usar a camiseta do Cristiano Ronaldo da Nike. Então eu acho que a dica que a gente pode dar, o direcionamento, é que a marca ela vai ter sucesso ao se linkar em pessoas, a indivíduos, a até imagens de outras coisas, quando ela encontrar um ponto de comunidade, um ponto em comum, interesse em comum das pessoas que vão se interessar por aquilo. Eu acho que o X da questão aí, Léo, é o foco da mensagem, o X da questão tá na mensagem e não no mensageiro. A partir do momento que você tem uma mensagem bem definida e não atrela necessariamente para uma pessoa, pode ser a pessoa que for. E de preferência, se for uma pessoa conhecida, que traga mais seguidores, que tenha valores alinhados, consequentemente traz mais seguidores para a marca. Eu acho que, igual o Luiz falou, as marcas têm esse risco muito grande de ter essa reputação totalmente atrelada a uma pessoa. Só que se essa pessoa saber dar o foco na mensagem em vez do mensageiro, que é a pessoa em si, aí sim eu acho que vai ter um objetivo bem definido. A partir do momento que dá-se o foco na mensagem em vez do mensageiro. E eu acho que já houveram marcas assim, igual o Léo falou. Com certeza tiveram pessoas que eram fãs do Cristiano Ronaldo e por ele usar a Nike, o melhor marketing que tem é o boca a boca. Viu não que o Cristiano Ronaldo falou pra alguém, mas viu o Cristiano Ronaldo usando, e pessoas conectam com pessoas. Pessoas conectam com pessoas, não com marcas. Marcas são feitas de pessoas. Então eu acho que tem esse lado muito importante de ser levantado também. Eu acho que... Acho que eu discordo um pouco disso, mas pode continuar. Não, pode levantar seu ponto. Eu acho que... Não, fala aí, por quê? Marcas são feitas de pessoas, mas não necessariamente. Porque se você tá falando de uma marca conhecida, até mesmo onde você já tem personificações atreladas à marca, ok. Mas deixa eu tentar pegar um exemplo bacana aqui. A Adidas. Sim. Ela tá atrelada a qual pessoa? Tem 1 milhão de jogadores assim como Cristiano Ronaldo na Nike. Não. Agora eu não tô falando de patrocínio. O fundador? A Adidas foi muito grande. Me ajuda a pensar no... A Manu tá me olhando com um olhar de que ela concorda comigo. Não sei. Se a gente por for exemplo, pegar um outro... Uber tá atrelado a que Uber. pessoa? Beleza, Uber não tá atrelado a uma pessoa específica. Mas agora, se você encontrar uma pessoa para fazer um patrocínio com a Uber, e você pegar uma pessoa que compartilha daqueles valores, princípios e propósitos, vai ter a ver. Aí aos poucos você vai criando um senso de comunidade, uma comunidade formada de pessoas que comungam de valores e propósitos próximos. Então eu acho que uma marca ela não necessariamente é feita de pessoa. Ainda mais quando a gente está entrando num mundo cada vez mais tecnológico, onde está falando da realidade já de metaverso, em que a identidade não vai ser necessariamente atrelada a você. Você vai ter o seu nome do seu usuário. Então eu acho que uma marca ela não necessariamente ela é feita de pessoas. Ela fica muito mais forte quando ela está atrelada a pessoas, quando ela é feita de pessoas. Porque pessoas conectam-se com pessoas. Sim. Mas não acho que é uma regra. Eu acho que não necessariamente o cliente tem uma conexão direta, por exemplo, como o Uber, como a Adidas. Pensando nessa marca, pensou numa empresa, mas eu acho que um ponto importante de ser levantado nessa história também é o de que
a partir do momento que teve... Eu acho que no fim das contas, quando eu vi o tema na primeira vez, por que empresários precisam de marcas? Eu acho que empresários precisam de marcas porque eles têm uma mensagem maior nesse mundo, um propósito de atingir pessoas ao redor do mundo. Eu acho que através da mensagem que ele vai passar pela marca dele, ele vai tentar ampliar isso, por exemplo, para uma empresa. O cara da Uber, ele, por exemplo, tinha o cara que criou a Uber. Eu não sei quem, não me vem na mente ninguém. É uma marca ninguém. que não é criada por pessoas, por exemplo. É criado por uma pessoa. Não, ele isso provavelmente sim, uma pessoa, sempre alguém vai ter exatamente. Eu acho que é como se fosse uma expansão dos valores e de todo o propósito que ele tinha na mente, entendeu? De conectar com pessoas e de tentar servir pessoas da melhor maneira possível. Isso eu concordo. Cara, eu não sei. Eu acho que vai muito do seguinte. Porque é extremamente difícil alcançar notoriedade, ser percebido ou elevar o nome da marca através de marketing somente. Ou seja, a gente sabe que de cada 100 comerciais, somente 2,8% de cada mensagem que nós recebemos, de todas as mensagens que nós recebemos, elas realmente fazem algum sentido para a gente. Tá, beleza, tá bom. Então eu sei essa parte. Eu também sei que somente 34% das pessoas confiam em marcas. Agora, eu sei que 91% das pessoas confiam em amigos e parentes. Né? Então eu acho que o que está acontecendo é o seguinte: as marcas, elas, é claro, existem marcas que elas são já bem estabelecidas no mercado. Nós falamos do Doritos, por exemplo. O Doritos não tem que fazer muita coisa. A única coisa que o Doritos tem que fazer é não fazer bobagem. Se eles continuarem, porque eles já são estabelecidos no mercado. A Coca-Cola também. O que eles fazem quando eles gastam dinheiro em comunicação é simplesmente para eles ocuparem um espaço na minha mente e evitar que eu pense no próximo cara que poderia ter sido. Né? Essa é a verdade. É a mesma coisa no supermercado. Vocês já devem ter reparado, você chega no supermercado, tem um lado da prateleira inteira que é só Coca-Cola. Muitos daqueles produtos perdem dinheiro, mas a Coca-Cola prefere pagar aquele espaço do que me dar a oportunidade de ver um outro produto. Eu não sei se vocês já experienciaram, vocês já ouviram falar do Mineirinho. Já ouviram falar do Mineirinho? Eu não. O Mineirinho é um refrigerante, uma fábrica de refrigerante em Niterói. Excelente. Era carioca, excelente. Carioca. Tá de brincadeira. E era natural, né? Vamos colocar entre aspas, natural. Produto feito de uma planta chamada chapéu de couro. Tá? No Rio de Janeiro, era um culto tomar Mineirinho. A Coca-Cola comprou o Mineirinho e parou de vender o Mineirinho. Não é? A Coca-Cola não comprou o Mineirinho para continuar vendendo o Mineirinho. Ela comprou o Mineirinho para parar de comprar o Mineirinho, para parar de vender o Mineirinho. Você encontra em Niterói Mineirinho. Encontra em Niterói, é onde você consegue encontrar, mais lugar nenhum. Por quê? Porque, eles não querem que eu divida a minha mente, o meu pensamento, o meu share of mind com outras marcas, tá? Então, o que está acontecendo? As marcas, elas estão tendo que... marcas novas, tá? Qual é a única opção que elas têm? Elas têm que se mostrar interessantes a determinadas tribos. Tribos de pessoas. O que é uma tribo? São pessoas que pensam de uma determinada forma. Então, o Léo estava comentando que ele nunca gostou de carnaval. Ele pertence à tribo
de quem não gosta de carnaval. Existe a tribo de quem adora carnaval. Não, que a gente não esteja disposto a mudanças também, né? Exatamente. Mas você vê, é muito mais fácil eu criar uma marca e satisfazer um mercado desse tamaninho e deixar que aquele mercado daquele tamaninho comece a falar com a tribo de que aquela marca vale a pena. E a marca passa a ser convidada a ser parte da tribo. Uhum. É diferente, tudo mudou. No início era década de 50, 60, quando começaram as campanhas de comerciais na TV de massa, era: compre o meu produto que você vai ser legal. Você vai ser percebido como legal. Você vai fazer parte da tribo dos bacanas. Os outros vão olhar para você e vão falar: você é especial. Hoje não é assim mais. Hoje a marca, as pessoas olham para a marca e falam: será que eu vou deixar você entrar na minha tribo? Será que eu vou falar para os meus amigos que eles devem comprar um produto como o seu? O João vai falar para você que vale a pena comprar um casaco da Nike? Ou ele vai dizer: quer saber, eu achei aqui uma outra marca aqui do João das Couve, que é uma beleza, você devia tentar o João das Couve, cara. O João das Couve é ótimo, ele devolve, ele nem pensa. Ele não pergunta nada, se você não gostou, ele devolve e devolve o teu dinheiro. Ou seja, a marca tem que achar um espaço vazio, que não está sendo adressado, que não está sendo... que não estão resolvendo o problema de uma camada pequena da população, e deixar que essa tribo fale da marca, e aí convida. É aí que o jogo mudou. A palavra-chave seria conexão, né, Luiz? A palavra-chave tem que ser conexão e integridade. Sabe? Integridade. Eu sempre tenho um show na TV, vocês já devem ter assistido, Dexter. Já assistiram? Dexter? Já. Ou seja, o Dexter, para mim, é o exemplo da integridade. O cara é um serial killer. Ele foi para a escola de medicina para aprender a matar efetivamente. Ele vive sozinho, numa comunidade, tem um barco parado do lado de fora da casa dele, ele trabalha para a polícia, ou seja, tudo que ele faz na vida é para ser um assassino eficiente. É claro que esse é um exemplo extremo, mas as marcas, elas têm que agir, tudo que elas fazem, o que ela faz, o que ela diz, o que ela pensa, tem que ser integridade, tem que ter integridade. Porque hoje, do jeito que a informação corre, se eu tenho um cara que representa a minha marca, Cristiano Ronaldo, que você deu o exemplo, se amanhã ele se mete numa briga na rua, ele carregou a marca para baixo. Não é somente ele que entrou na briga, é a marca dele também, a marca que sponsor ele. Por que a gente não vê o Neymar carregando dinheiro em sacola de 20 litros? Porque o cara, ele não consegue se comportar com integridade. Um dia o cabelo dele é amarelo, outro dia é verde, hoje ele está no pagode, amanhã ele está na festa, ele dá um soco no torcedor. Não tem ninguém que vai querer se associar com esse cara. Se ele fosse um escroto o tempo inteiro, ele teria gente para se associar com ele. Marcas que querem ser reconhecidas por serem más, por serem disruptivas, estão buscando por pessoas escuras, quando eu digo escuras, de mentalidade negativa. Provavelmente eles iam se aproximar de alguém como ele e falar: bicho, você está sempre se metendo em merda, a gente quer se associar com isso. E essa que é a dificuldade que nós temos hoje dos empresários, de entender que não tem nada errado
O mundo ficou muito aberto. São 7 bilhões de pessoas. Se eu tenho uma marca que precisa vender 100 mil unidades por mês, 100 mil unidades em 7 bilhões é tecnicamente zero. Eu só tenho que achar quais são os 100 mil que eu quero vender. E aí fica ali, prende ali, vai lá. Deixa eu contar uma história. Luiz, você me falando aqui da Coca, me lembrou de uma história que, coincidentemente, eu li hoje no Twitter. Meu pai me mandou essa história hoje de manhã. Eu achei muito curiosa. E já que a gente está nesse clima aqui de conflitos e guerra, essa história... E olha esse storytelling que incrível. Essa história, vamos voltar um pouco no tempo, em 1945. No final da Segunda Guerra Mundial, onde a Guerra Fria estava começando a se desenvolver. Nesse início, a Coca-Cola ainda não existia. A Pepsi já existia. Pepsi, muito espertinha, virou e falou: já domino os Estados Unidos, vou me aventurar na União Soviética. Quero dar um jeito de entrar lá. Querendo ou não, eu tenho certeza que aqueles comunistas não bebem refrigerante, bebem só vodka. Logo, se eu chegar com a Pepsi, a galera vai falar: Pepsi, quero tomar esse trem. E, sorrateiramente, eles conseguiram ir entrando devagarzinho, até porque o mercado era completamente bloqueado. Eles tiveram que negociar diretamente com o governo para conseguir entrar. Conseguiram entrar. Só que tinha um problema. Como a moeda era super desvalorizada, ninguém tinha... Assim, eles não conseguiam ser pagos muito bem. Daí o governo falou: eu vou comprar a Pepsi, vou te pagar em garrafas de vodka. Falou: ok, a Pepsi é espertinha. Ele falou: vou te dar, vou pegar essas garrafas de vodka, vou tentar vender nos Estados Unidos. Beleza. Daí a gente já tem uma primeira lição, né? Ele estava querendo pegar um produto da União Soviética e levar para os Estados Unidos, que na época, não que hoje eles sejam brother, mas na época tinha completa rejeição a qualquer coisa vinda de fora. Então ele se viu tomando um prejuízo danado tentando vender vodka soviética nos Estados Unidos em plena Guerra Fria. Beleza. Mas foi se mantendo. O consumo de Pepsi, como previsto, foi imenso na União Soviética. O público estava adorando. Pro governo estava sendo ótimo também. Chegou num momento em que, como a Pepsi estava lutada de vodka, ela falou: pelo amor de Deus, vamos renegociar essa parada aqui. Falei: você não acredita o que o governo falou. Poxa, eu tô com alguns submarinos, navios e tanques de guerra que sobraram da Segunda Guerra Mundial que a gente não tá mais usando. Você consegue vender isso aqui uma pichincha ali no ferro velho. Daí a Pepsi começou a aceitar como pagamento esses tipos de veículos armamentistas. Inclusive, na época teve até uma piada que o CEO da Pepsi chegou a brincar com o presidente dos Estados Unidos, falando que ele estava conseguindo desarmar a União Soviética mais rápido que o próprio Estados Unidos. Então, a Pepsi ela conseguiu dominar ali dentro. Só que o que aconteceu? Como a gente disse, né, Luiz? É tudo integridade e conexão. Quando o muro de Berlim caiu, e nisso a Coca-Cola começou a se desenvolver. A Coca-Cola olhou e falou: eu vou deixar a Pepsi aí, vendendo Pepsi lá por vodka barata, aí por submarino estragado. Isso porque a Pepsi conseguiu vender os submarinos e tanques de guerra e as vodkas no final da conta. As vodkas também? Venderam. Ou beberam. Ou beberam. Não escreveram essa parte da história. Mas e o que aconteceu? A Coca-Cola olhou e falou o seguinte: eu vou segurar, eu não vou entrar nisso daí não. Inclusive, a primeira propaganda feita por um estrangeiro na União Soviética foi da Pepsi. Daí o que aconteceu? A Coca-Cola segurou, não entrou no mercado soviético, ficou só nos Estados Unidos, tanto que criou aquela imagem do lado capitalista, americanizado da Coca-Cola. Olha só como é que já gerava uma conexão, uma integridade. Então, o refrigerante americano é a Coca-Cola. Por outro lado, o americano começou a olhar e falou: o que esse rapaz da Pepsi tá vendendo lá pro pessoal do outro lado do muro? Então já começou a gerar uma desconexão. Daí, quando caiu o muro, a Coca-Cola teve uma jogada incrível de levar justamente essa imagem do capitalismo para dominar o outro lado do muro. Associado completamente. E aquelas pessoas que estavam do outro lado do muro viram aquilo como uma conexão incrível de querer viver aquela vida nova e que beber o refrigerante da Coca-Cola transformaria eles justamente seguindo esses... Ao
seguir a marca, eles estariam seguindo valores, princípios e o propósito. Por outro lado, daí que começou a surgir a grande piada do tipo, eu quero uma Coca-Cola. Putz, não tem, então pode ser a Pepsi. Então, foi daí que começou a surgir. Por quê? A Pepsi perdeu completamente o mercado que tinha tanto na União Soviética, depois que o muro caiu, tanto os Estados Unidos, foi perdendo cada vez mais. Porque os americanos sentiam uma conexão muito maior com a Coca-Cola, que era a americana digna, e sentiam uma desconexão com a Pepsi, que até então estava tentando vender uns submarinos velhos. E quando o muro caiu e mudou muito a concepção, mudou muito o que as pessoas queriam consumir, ou elas nem sabiam o que era consumir, talvez, e queriam começar a consumir. Quando tudo isso mudou, a conexão mudou, os valores, princípios, tudo mudou, os propósitos mudaram. E reza a lenda, que foi aí que começou a piadinha de se não tiver Coca eu vou de Pepsi. Foi daí que a gente a própria viu... Pepsi pegou, né? Como é que a empresa, a Coca no caso, conseguiu aproveitar o timing, mas também ver que no momento valeria mais a pena talvez vender menos. Ela rejeitou entrar no mercado se especializar, né? Se especializar e gerar conexão com um público específico antes de querer vender para todo mundo. Como é que a Pepsi aconteceu o contrário? Putz, esse corte. Exato. Esse exemplo que você está dando aí, Léo, é um excelente exemplo do trabalho que a gente faz para ajudar a marca a entender qual é a personalidade da marca. E um exemplo que eu sempre dou é o seguinte: se você der uma festa na sua casa e você não definir qual é a roupa para ser vestida, o nego vai aparecer de sunga. Alguém vai aparecer de sunga. Sempre tem um louco. Você não quer. Porque depende da festa. A mesma coisa está acontecendo hoje, esse exemplo que você deu, a uma escala muito maior. E quando eu digo muito maior, é que os grupos de pessoas são muito menores. As marcas têm que ser ainda mais específicas em dizer e confirmar quem elas são. A Coca-Cola era a empresa americana. A Pepsi era o quê? Ninguém sabia. A empresa americana que queria se passar de empresa mundial, talvez? Eu acho que quem tenta falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. Acaba não falando com ninguém. Exatamente isso. Você já foi, no exemplo da festa, você já foi num casamento que você está mal vestido? O que acontece? Você não sabe como é que você vai se comportar. Cara, eu nunca Léo, vou esquecer... essa parada da roupa, lembra que seu aniversário é semana que vem, hein? Eu nunca vou esquecer da cena, não vou lembrar dessa cena. A gente num bar mitzvah, todo mundo de terno, arrumadaço. E tinha um colega nosso que foi de short florido. É uma cena que, assim, essa que eu lembro com muitas risadas. Foi interessante. Mas é difícil, todo mundo fica esquisito, ninguém sabe. Ele mesmo não sabe o que ele está fazendo ali. É difícil dele se encaixar. Não é verdade? Não, aquela cena foi muito cara, boa, velho. E isso aí é o que está acontecendo hoje, é o que acontece hoje. O problema das marcas, especialmente marcas pequenas, isso requer um nível de disciplina muito maior do que os investidores, do que as pessoas que criam marcas, que criam empresas, estão dispostas a dedicar. Normalmente elas botam as energias dela atrás de produto, como o João falou, atrás de mensagem, atrás de advertising, atrás de vendas. Mas aí você vê como que o negócio é destinado a falhar. Por quê? Vocês lembram bem, quando a gente fez o trabalho da assinatura sem papel, antes de ter uma mensagem bem definida, era muito mais difícil vender. Uma vez que você tem uma mensagem bem definida, é fácil, é muito mais fácil vender, porque, você não vai atrás de gente que você sabe que não vai te querer. 2, o cara que está te ouvindo, ele está escutando exatamente o que ele precisa escutar para decidir se é uma boa conexão ou não. É igual namorar, cara. Você não namora com todo mundo, você escolhe uma pessoa ou outra. Por quê? Porque tem compatibilidade. E aí que tá.
As marcas hoje elas têm que tentar criar compatibilidade, conexão e integridade. Nesse caminho, Luiz, eu acho que inclusive existe até um certo estudo maior das marcas, por exemplo, quando elas vão inclusive se associar a pessoas. E vice-versa também. Eu não sei se todo mundo que ouve a gente assiste BBB, por exemplo, mas que é uma coisa que eu acho que nesse universo das marcas aqui no Brasil ficou inevitável, inclusive, não sei, hoje em dia você vê marcas de tudo que é ramo e nicho falando do BBB porque se tornou uma coisa, assim, em níveis extremos. Mas o que eu ia trazer é que na edição do ano passado tiveram 2 participantes que ganharam muito destaque, que foi o Gil e a Juliette. E aí, quando eles saíram do BBB, inclusive, eles demoraram a aparecer porque até por parte deles mesmos, eles estavam estudando em quais marcas eles iam se atrelar. Então, foi uma coisa que a Juliette, por exemplo... Porque, assim, pra quem assiste BBB, sabe que os primeiros eliminados, no dia seguinte, eles estão ali nos stories dele falando do Apple Watch que tá em promoção da marca X, entendeu? E aí, os últimos, quando você percebe, eles não são mais atrelados a qualquer marca. Então, eu lembro de entrevistas desses 2 participantes no final do programa falando, tipo, o que eles iam fazer, sabe? Assim, era um mistério a marca que eles iam se associar, porque houve um estudo dos empresários e, enfim, acho que tanto das marcas quanto eles, de saber qual mensagem eles iam passar, porque é isso. E ainda mais pessoas estão muito mais suscetíveis a erros e a falhas, aquela história que você falou do Cristiano Ronaldo. Se amanhã o Cristiano Ronaldo entra numa fria aí, a Nike tem que se posicionar porque ele está vinculado à sua imagem. Exatamente. Então existe cada vez mais um estudo profundo dessas 2 partes, eu enxergo. Justamente por isso, você tem que saber qual mensagem você vai passar, para quem, se atrelando ao quê, né? Então é muito importante essa vinculação. É verdade. Agora, tem uma coisa que vocês comentaram, que é o esforço que as marcas estão fazendo de serem percebidas como tendo responsabilidade social e responsabilidade com o meio ambiente, né? Mas na verdade, se a gente olhar por cima, se a gente riscar um pouquinho a tinta, você vai ver que é só pintura, que não tem profundidade, né? Esse conceito eu acho interessante, eu acho muito interessante. Em algum momento na minha vida eu fiz faculdade de economia, né? Então eu tive a oportunidade de ler os clássicos em economia. Os clássicos diziam que a função da empresa é de beneficiar a sociedade. Foi somente na década de 70, com o Milton Friedman, que começou o conceito de que a função das empresas era retornar o investimento do investidor, de retornar dinheiro ao investidor. E a sociedade ficou pro cacete. E aí é que eu sempre digo, cara, vai lá, tenta montar uma empresa com clientes e sem investidores. É possível. Tenta montar uma empresa com investidores e sem clientes. Não dá. Impossível. As empresas, elas estão se vestindo, muitas empresas elas estão se vestindo de socialmente ética e com responsabilidade com o meio ambiente, porque elas não têm opção. Não é porque elas querem fazer isso. Pois é. É aí que entra a oportunidade para o cara que é pequeno, para o entrepreneur, para o cara que está investindo, que teve uma ideia e quer criar um produto novo. Seja honesto, seja autêntico e cria uma marca que realmente fala para as pessoas. No longo prazo, como qualquer tinta, a tinta descasca. E essas empresas maiores que se pintam, elas acabam sendo desmascaradas.
Mas se a sua marca for autêntica, irmão, é fácil, é contar dinheiro. E não precisa nem fazer esforço. Eu acho que 2 pontos interessantes de levantar aí. Um primeiro com relação ao que a Manuela comentou, que as pessoas em si estão muito mais suscetíveis a erros do que qualquer outra marca em si. E ela chegou até a comentar do Cristiano Ronaldo com a Nike. Aí eu lembrei, já pensou que chato seria se um dia o Cristiano Ronaldo estivesse dando uma entrevista e tivesse uma garrafinha de Coca? Servisse uma garrafinha de Coca pra ele. E aí simplesmente o Cristiano Ronaldo pegasse a garrafinha de Coca, colocasse ela aqui e falasse: não, eu bebo água. Não, eu bebo água. Eu bebo água. E foi isso que aconteceu. Nesse dia, a Coca perdeu não sei quantos por cento do seu valor de mercado. Exatamente. Eu acho que esse é um risco suscetível. Eu acho que depois disso a Coca nunca mais serviu nada pro Cristiano Ronaldo nas entrevistas, provavelmente. Detalhe, não, ele serviu a garrafinha da Cristal lá, que era água mineral, da Coca-Cola. Da Coca-Cola também. Os caras são espertos. Não perdeu essa oportunidade. Mas sabe o que acontece, Léo? Ninguém lê letra miúda, cara. Ninguém lê. O pessoal vê a Coca-Cola, né? Eu acho que outro ponto agora, pelo que você falou, Luiz, eu acho que um outro risco que as marcas têm, além de atrelar a uma pessoa em si, e não a mensagem, eu acho que um outro risco que essas empresas têm que tomar muito cuidado para não caírem é a questão de atrelar sua marca a um produto. Somente a um produto e não na mensagem novamente. Eu acho que a gente já teve alguns exemplos aí no mundo. Por exemplo, foi a Kodak. Kodak, que era uma marca aí que vendia câmeras fotográficas e era totalmente a comunicação focada na câmera, no produto. Uma vez que isso evoluiu e foi passado para frente, a Kodak faliu. É diferente de uma Apple da vida que coloca a proposta de pense diferente. E a Apple pode vender tecnologia, vende entretenimento, e as pessoas se conectam para a marca pela mensagem. E a partir do momento que o mercado evolui, ela evolui junto com o mercado, independente do que esteja vendendo. Eu discordo mais uma vez. Exato, mas aí você vê uma coisa interessante, que é aquele conceito de propósito. O propósito da Apple sempre foi de melhorar a vida das pessoas. A Kodak, ela inventou a câmera digital e decidiu não lançar a câmera digital porque ela queria manter a venda de filme. Sim. Ou seja, ela não estava interessada em ajudar as pessoas, ela estava interessada em manter o valor das ações. Por isso que eu acho que o erro da Kodak não foi focar em um produto somente. Porque acho que essa frase eu discordo muito dela, porque tem empresas que são especializadas em algumas coisas e tem que ser. Eu acho que o erro da Kodak foi ter, primeiro, Luiz, pegando pela ótica mais mundial e de causa, ela ter tido um propósito e um objetivo ali, no caso, na campanha, de ter buscado não uma atualização em prol de mais lucros, o que foi uma péssima jogada, mas acho que o maior erro dela não foi se atualizar. Então não acho que tem problema alguma empresa, por exemplo, vender um produto e ter uma marca daquele produto muito forte. Porque, por exemplo, se a gente for falar, o iPhone hoje já é uma marca. E se a Apple tivesse somente o iPhone, ela poderia ser feliz da vida, até porque a maior percentual de vendas da Apple é em cima do iPhone. Por outro lado, eu acho que a questão não tem problema algum você ter uma marca especializada em somente um produto. O importante é você seguir atualizando, focar e evoluindo. E ter um propósito. Eu acho que o mais importante de tudo é o propósito, de atender da melhor maneira o seu cliente. E não no produto. O foco não é no seu produto, o foco é no cliente e na mensagem. Mas se você só passa uma mensagem e o seu produto não tem qualidade... Exatamente. Você tá dentro da água. De nada adianta. Cara, olha, que eu vou dar um exemplo bom para você, um exemplo que eu gosto, é da Patagônia, né? A Patagônia, se eu pegar
um casaco que não seja da Patagônia, que esteja quebrado, que esteja rompido, que esteja com o zíper quebrado. Patagônia é uma marca de casaco, né, Luiz? Qualquer marca de casaco. Eu pegar da North Face. Meu casaco da North Face rasgou. Se eu pegar aquele casaco e mandar para Patagônia, eles consertam para mim. Mas Patagônia você tá falando lugar ou a loja? Marca de casaco, marca de roupa de... Falei, o governo da Patagônia tá aceitando. Mas aí você pensa no seguinte, todo ano, quando chega no dezembro, novembro, dezembro, eles fazem uma campanha, não compre os meus produtos, não compre esse casaco. Porque o objetivo da Patagônia é melhorar o meio ambiente. E aí você pensa, pô, quem que compra produto Patagônia? É o cara que gosta de acampar, é o cara que gosta de escalar, é o cara que gosta... Você vê como é que a Patagônia é parte daquela tribo? Porque o cara que gosta de acampar, ele quer um meio ambiente tranquilo. Caraca. Ele vai começar a promover a Patagônia. Por quê? Quando eu mando meu casaco para a Patagônia e eles consertam e me mandam de volta sem cobrar nada, eles estão tendo integridade no que eles falam. E eles dizem, se eu botar esse casaco no lixo, vai levar mais de 100 anos para ele desintegrar. Eu não quero isso. Não é bom para o meio ambiente. Você vê como é que a integridade é importante? Integridade. A Apple é simplicidade de uso e design. Pô, você compra um computador novo da Apple. O que você faz? Bota um do lado do outro e vai embora. Quando você volta, tá aí. A informação do computador antigo tá toda no computador novo. O computador antigo tá pronto para ser limpo e retornado para a empresa. Cara, isso é, que é coisa mais simples que isso? É integridade. E é isso é que está faltando. Esse conceito é que falta nos empreendedores. Você não é virtualmente impossível criar alguma coisa nova. A única coisa que você pode fazer é criar o mesmo, um pouquinho diferente. E atenda às necessidades de uma tribo. É isso. Gerando não conexão tem mistério. e mantendo integridade com o seu propósito. Conexão e integridade. É isso. Ó, tá vendo? O episódio tá caminhando com um clima de paz. Olha aí. Entendeu? Todo mundo conseguiu falar tudo que Quer queria. dizer, às vezes não. Que Leonardo beleza. tirou pra Cristo hoje, por aí. Ó, uso das minhas expressões. Eu ia falar do Kobe Bryant. Ah, não, pelo amor de Deus. Ontem de Faltou noite. só o Kobe Bryant. Pra quem não sabe do Kobe Bryant, vai ver nosso último episódio que Tem vai um estar aqui corte lá na no YouTube descrição. sobre esse trauma Exatamente. meu também. Lucão, Opa! você quer trazer as famosas frases do Danilo Gentili? Ih, Sua né? luz Cara, hoje? eu acho que hoje eu vou ficar tranquilo hoje. Vai ficar tranquilo? Vou esperar pro último episódio. É porque você não quer se envolver Você não na quer entrar guerra. no clima eu de quero guerra. me envolver. Mas Certo. tô aqui Tinha um atrás. Capitão América e tinha um Homem de Ferro. Ah, Olha, Eu então, acho que Pode falar, não que vou nem- brigar. De boa. acho que nenhum episódio melhor pra gente começar a falar dos patrocinadores do que esse, né? Tanto de marca que a gente citou nesse, inclusive Nike, ó, você Quem sabe quiser que patrocina nós. E por isso eu também já. queria só lembrar de uma coisa, se a gente for olhar tanto a Certeduc quanto a Assinatura Sem Papel, que são patrocinadoras aqui da Insight, ambas têm causas incríveis, atreladas ao ESG, sustentáveis e que trazem uma causa social muito interessante. Se a gente for olhar a Certeduc, por exemplo, é uma empresa que ela leva o diploma digital para as instituições e para o aluno. Com isso a gente consegue trazer mais confiança em todo o nosso processo. E além disso, tem uma causa social incrível, porque a gente para de imprimir papel. O Certeduc poupou mais de 100 mil diplomas que já foram emitidos digitalmente. Por outro lado, a Assinatura Sem Papel, que já assinou mais de 150 mil documentos. Quantas folhas de papel não foram poupadas? E tudo isso, né, Luiz, sendo íntegro e gerando conexão. Então... Cara, no exemplo da Certeduc, para mim, eu acho que é interessante o seguinte: a Certeduc desenvolveu soluções
para resolver o problema das instituições de ensino. Ao passo que o resto da indústria resolveu soluções para resolver o próprio problema deles. Ah, eu preciso ter para eu poder continuar a vender. Tá bom, bota qualquer coisa aí e resolve. A CertEduc, ela, para mim, ela vai ter sucesso no longo prazo pelo propósito de ajudar as pessoas a terem sucesso. O sucesso dela, uma coisa que eu sempre gosto de dizer, a melhor medida do nosso sucesso é o sucesso dos outros. Se com o que eu faço eu trago sucesso para o outro, eu estou tranquilo. Eu não preciso nem me preocupar mais, porque o meu cliente vai falar com mais 832 caras. E eles vão me ligar. Isso talvez seja a essência, inclusive, da Squared Brand. Porque, no caso, essa é a ideia. Essa agência que é incrível, ela busca entender a essência da empresa, gerar essa marca para que a marca possa gerar uma extensão e conseguir ajudar mais pessoas e seguir o seu propósito. Então, bacana a gente ver projetos como esse também que auxiliam as empresas a cumprirem o seu propósito de maneira mais interessante. Lembrando que o site das três estarão na descrição desse episódio, caso você se interesse e queira dar uma olhada lá. É isso. É Nesse isso clima aí, de pessoal. paz, Nesse a clima gente de termina... paz que é o que eu tô zoando. A gente termina o nosso 7º episódio. 7º. E o nosso próximo episódio é o Quase. último da primeira temporada. Exatamente. Então, Fica ligado nos nossos stories, porque a gente vai contar tudo, como é que vai ser. a gente ainda não sabe, mas a gente vai decidir quando é pra vocês. É isso aí. Muito obrigado, até o próximo episódio e tchau.